neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Onde quer que for irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei.
Vamos continuar, ouvintes, com um assunto importante daqueles que têm ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos gostam de estudo bíblico, o que é muito bom, dependendo da maneira que nós o recebemos, da maneira que nos vem a interpretação do mesmo. Constatadamente, estamos esclarecidos que somente o Espírito Santo pode nos fazer entender o que Deus nos fala. Somente o Espírito de Deus pode nos fazer conhecer Deus. É por isso que a maior parte, grande maioria do povo chamado cristão, está chamando, qualificando Jesus de segunda pessoa. É porque eles não são ensinados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, em São João capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu o Pai, ninguém jamais conheceu o Pai, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Jesus disse logo após: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele nunca diz eu e o Pai somos dois. Os homens é que dizem que eles são três, mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, em síntese, nós já aprendemos muita coisa, que somente o Espírito Santo pode nos dizer que Jesus é Senhor. E Senhor quer dizer Pai. Isto São Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Agora, seria muito bom que todos interessassem pelo estudo bíblico, mas através da revelação do Espírito Santo, e sem a qual todo estudo se torna simplesmente em credos e dogmas e fazem com que nós creiamos de uma maneira incorreta. Lembremos-nos de que quem tem que nos revelar é o Espírito Santo. Nós não podemos conhecer a Deus pela carne e nem tampouco pelo sangue, mas sim pelo Espírito Santo, por revelação do Espírito de Deus. Então, amados, prestemos atenção. Vocês que gostam de anotar as Escrituras, anotem 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao versículo 16. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao verso 16. E logo embaixo você anota São Mateus, capítulo 13, verso 13 ao verso 16. São Mateus, capítulo 13, verso 13 ao verso 16. Bom, vamos para a terceira referência. São João, capítulo 8, versículo 42, 44. Vamos repetir? São João, capítulo 8, versículo 42 ao versículo 44. Então, 1 Coríntios 2, 6, 16, São Mateus, capítulo 13, 13 e 16, João 8, 42 a 44. É a linguagem bíblica, as referências bíblicas para aqueles que gostam do estudo bíblico, não é? Agora, vamos lembrar, não há nenhuma era da igreja no Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, que a carta não tenha sido encerrada desta maneira, conforme citamos na abertura de mais esta programação.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vamos lembrar também, como disse Paulo, eu não me enfado de vos escrever a mesma coisa, porque isto é segurança para vós. Então eu não me canso, eu não me enfado de vos chamar a atenção e de vos falar a mesma coisa, porque é segurança para vós. Lembremos-nos de que cada era tem a mesma demonstração ao povo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas é absolutamente impossível, infelizmente, absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz para as diferentes eras. Foi assim no passado e a mesma coisa é agora na última era. É a era de Laodiceia que estamos vivendo. Então, agora eu chamo a atenção de vocês novamente para a referência que eu tenho vos dado nas Escrituras. 1 Coríntios, São Mateus e São João. Notemos que, se estes versos, estas referências, são colocadas juntas em concordância, nós vamos constatar que há somente um grupo de pessoas, e que um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. Basta estas referências que nós temos vos dado. Temos lido na última programação que tivemos convosco. Basta isto para comprovarmos que em cada era só há um grupo que dá ouvido ao que o Espírito diz. Este grupo é de Deus. Porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. São João capítulo 8, versículo 42, 44. Jesus é quem diz isto. O grupo que não pode aceitar o mensageiro na sua determinada era não é de Deus. Somente o grupo que recebe aquele a quem Deus enviou, esse é de Deus. Agora, quem disse isso foi Jesus. O grupo que pode ouvir e ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disto é aquele descrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao versículo 16. Eles são os que têm o Espírito de Deus. Eles são os que nasceram de Deus. Eles são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo pelo seu Espírito. Eles são batizados com o Espírito de Deus. Ora, isto é profundo. Seria petulância da nossa parte? Presunção? Eu pergunto a você, o grupo que repudiou a Martinho Lutero foi um grupo de Deus? O grupo que repudiou a João Wesley foi de Deus? Não, foi do diabo. Sem dúvida alguma, de acordo com as Escrituras. O grupo que rejeitou e perseguiu os pentecostais na era em que Deus estava usando os dons, era de Deus? Não. Para começar, Deus nunca persegue. Deus nunca mata. Deus nunca manda prender. Deus nunca manda derramar sangue. Deus nunca fez arena para matar cristãos. Isso só pode ser o diabo. O grupo que faz isto é de Satanás. O grupo que morre como cordeiro mudo, vai para o matador, esse é o grupo de Deus. Agora, para salientar mais o que nós temos dito, e também para usar uma escritura que deveria ser retida na mente, no seu coração, enquanto falamos acerca de quem é que é batizado com o Espírito Santo, estamos entrando num assunto muito importante, não? Muito interessante para todos que desejam o batismo do Espírito Santo.
Veja o que Jesus Cristo diz em São João capítulo 6, versículo 45. Ele diz assim: está escrito nos profetas. Jesus, usando as Escrituras, ele venceu a Satanás, foi assim. Apesar de Satanás também conhecer as Escrituras de cor, mas ela não tem vivificação do Espírito Santo na boca dos falsos. Ela só é vivificada pelo Espírito Santo na boca, na vida dos verdadeiros. Então Jesus disse: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Por quem devemos ser ensinados? Por Deus. A sabedoria, o preparo teológico, religioso que o então Saulo de Tarso havia recebido aos pés de Gamaliel, não era o suficiente para ele se tornar um maior da igreja? Não. Ele foi para o deserto da Arábia. Lá, durante 3 anos, ele diz assim que não recebeu de homem algum. Ele recebeu do Senhor o que ele também ensinou para a igreja. Qualquer ensinamento que foge ao ensinamento de Paulo é falso, é anátema, é abominação, ainda que ser um anjo do céu anunciando, é um anátema. Qualquer batismo diferente ao de Paulo é um anátema, é uma mentira. Qualquer conduta, ordem da igreja, ensinamento para as mulheres se portarem fora do que Paulo ensinou, é um anátema, é uma mentira, é uma doutrina diabólica. Porque Jesus fez questão de usar a palavra de João 6,45. E serão todos ensinados por Deus. Voltem a Isaías capítulo 54, versículo 13, de onde foi citado isto, e leia. Jesus sempre usou as Escrituras para ensinar. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Do Senhor. Discípulos, alunos, aprendizes do Senhor, imitadores do Senhor. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Disse o grande profeta Paulo. Oh, sim, os todos de Deus são os filhos de Deus. Assim é que é a evidência de ser um verdadeiro filho de Deus. Notem, aquele sobre quem vem o Espírito Santo e nele habita. A evidência é novamente salientada como um a quem é ensinada a palavra pelo doutor fulano? Não, pelo Espírito Santo. Na verdade, Deus usa homens. Mas você deve notar, pelo conteúdo do ensino daquele homem, se aquilo é Bíblia, concordando com a Bíblia, se aquilo é Escritura, concordando com a Escritura. Onde o seu batismo isolado em Mateus 28:19 combina com o resto das Escrituras? Você me pergunta, quer dizer que Mateus 28:19 não é Bíblia? Sim. É tanto Bíblia quanto Atos 2:38. Mas eu te pergunto, Atos 2:38 não é Bíblia? Sim, perfeitamente. É tanta Escritura quanto Mateus 28:19. E mais do que isso, é a obediência, é o cumprimento de Mateus 28:19. Há uma concordância para Mateus 28:19? Sim. São Lucas 24, versículo 47. É a mesma ordem. E ali Lucas escreveu um pouco diferente, mas a ordem é a mesma. O que Lucas escreveu diz assim, que em seu nome fosse pregado o arrependimento.
E o que foi que Pedro usou? O que foi que Paulo usou? Nós estamos falando em batismo do Espírito Santo e voltamos tanto atrás para falarmos em batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu pergunto, como você pode receber um verdadeiro batismo do Espírito Santo sem antes, pelo menos, ter sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Um reverendo me perguntou, assim que fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo: você tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu disse, uma prova que eu tinha é que eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Espírito Santo não rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque isso é ensinamento de Deus, é ensinamento das Escrituras. A noiva recebe o nome do noivo antes do casamento. O nome deve ser invocado. Agora, há uma promessa que se segue a ordem de Pedro em Atos 2:38. Você diz, quem é Pedro? Nós temos que obedecer a Cristo. E eu pergunto, a quem Pedro obedeceu? Lá diante do Sinédrio ele disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Pedro é muito melhor do que obedecer a um homem que não tem coragem de testificar diante desse Sinédrio. Obedecer a Pedro a essas alturas é muito melhor. A quem você prefere obedecer? A Pedro, a Paulo, a João, a Tiago, aos apóstolos, cuja doutrina é fundamento para a igreja? Não, meu ouvinte, meu amado, não estamos buscando uma polêmica. Estamos simplesmente citando as Escrituras. Agora eu sei que isto é suficiente para revelar o coração do eleito, para dar alegria para aquele que espera com ânsia uma coisa verdadeira. A citação verdadeira das Escrituras. Mas isto é suficiente também para causar ira, ódio, para fazer muitos rangerem os dentes, blasfemarem e não ficar somente nisto. Eles tentarão fazer algo mais, porque não suportam as Escrituras quando elas são mostradas ao povo à luz da palavra pelo Espírito Santo. Eles sabiam de cor o que Estevão citou. Eles cantavam, eles falavam aquilo na sinagoga. Mas por que quando Estevão falou aquilo, citou as Escrituras, eles apedrejaram Estevão? Ora, eles falavam tanto, eles conheciam de cor o que Jesus citou para eles. Mas por que eles iraram tanto? Põe qualquer um pregador para citar o que o profeta desta era tem citado, não causa a reação que tem causado quando um profeta de Deus fala. Há reação, fala a mesma Escritura, fala a mesma palavra, mas o resultado é totalmente diferente quando é falado na unção do Espírito. Há uma reação contrária ou a favor. Agora você sabe o que você está sentindo nesse instante. Se é gozo, se é paz, se é alegria, se é satisfação de ouvir a palavra de Deus, ou é ira, é ódio, é aversão. Você sabe, por aí você logo julgará que qualidade de espírito está em você. Deus te abençoe. Deus console a cada um que abre o seu coração, os seus ouvidos, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço
sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo.